Olá, Que tal? eu sou Cecília Eu sou Tony. e hoje vamos levar você por 20 cidades incríveis da Espanha. Bem-vindos ao canal do Espanha Total, onde publicamos dicas de viagens pela Espanha. E hoje queremos levar você a conhecer 20 cidades incríveis que acreditamos que você deveria incluir em qualquer viagem pela Espanha. Não todas, né? Mas algumas. Então, vamos logo com a lista, mas antes um esclarecimento. As cidades aparecem em ordem estritamente alfabética. Entra a lista. Ávila é a primeira cidade na nossa lista. É uma pequena cidade que fica na comunidade autônoma de Castilla e León, no interior da Península Ibérica, a 1 hora de carro mais ou menos de Madrid. E por que você deveria incluir Ávila no seu roteiro de viagem pela Espanha? Porque Ávila tem um centro histórico muito bem preservado. É uma cidade que foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. E ao redor desse centro histórico estão as muralhas, que são espetaculares, das mais bonitas que eu já vi pela Espanha. É, certamente. Então vamos com 4 dados básicos sobre Ávila. Você pode visitar a cidade o ano todo, mas tome cuidado no inverno, quando faz um frio de rachar. Um dia é suficiente para percorrer o básico da cidade. Você pode chegar em Ávila de trem convencional, de ônibus ou de carro alugado. E os lugares que você não deveria perder em Ávila são o centro histórico com sua catedral, palácios, igrejas e, é lógico, a muralha que já mencionamos. No segundo lugar da nossa lista está Barcelona, a capital da Catalunha. Fica na costa mediterrânea, a mais ou menos 2 horas e meia da divisa com a França. E por que você deveria conhecer Barcelona? Bom, Barcelona é uma das cidades mais importantes do mundo e reúne nada mais, nada menos que 9 monumentos modernistas declarados Patrimônio Mundial da Humanidade. Porém, Barcelona não é só isso. Barcelona reúne praias às margens do Mediterrâneo, mercados incríveis, praças muito bonitas, bairros com charme especial e muito mais. Então vamos com 4 dados básicos sobre Barcelona. Barcelona pode ser visitada o ano todo, mas tome muito cuidado com a celebração do Mobile World Congress, que é um congresso que atrai milhares de visitantes, e encontrar hospedagem durante a celebração do congresso é bem complicada. Na descrição do vídeo colocamos um link para você poder conferir qual é a data do congresso, que muda de um ano para outro. Você pode chegar em Barcelona de avião, de trem-bala, de barco, de ônibus, de carro alugado. E os lugares que você não deveria perder em Barcelona são as casas modernistas, a Sagrada Família, o bairro gótico, a cidade antiga. Se você curte futebol, o Camp Nou, o estádio do Barcelona, o Parque de Montjuïc e muitos lugares. A lista seria longa demais para colocar todos aqui. Bilbao fica no País Vasco, na costa norte da Espanha, bastante próximo da divisa com a França. Bilbao é mais conhecida pelo Museu Guggenheim, mas não é só do museu que a cidade vive. Tem um centro histórico muito bem conservado e muito bonito. Um mirante com vistas espetaculares da cidade. A cultura dos pinchos, das tapas. Vamos com os dados básicos da cidade. Pode ser visitada o ano todo, e o ano todo você vai ter chuva. É uma coisa incrível. Entre 1 e 2 dias são suficientes para conhecer o básico de Bilbao.
Você pode chegar em Bilbao de trem convencional, de avião, de ônibus e de carro alugado. E os lugares que você não deve perder em Bilbao, além do famosíssimo Museu Guggenheim, são seu centro histórico, o bairro do Ensanche, a Ría do Nervión, o Mirador de Archanda e o Puente de Vizcaya. No número 4 da lista está a cidade de Cádiz, que fica na Andaluzia, fica na costa sul da Espanha, entre o Estreito de Gibraltar e a divisa com Portugal. Cádiz está numa localização geográfica incrível, em uma península rodeada de mar por quase todos os lados. É famosa por seu carnaval, que é muito pitoresco, e também pela incrível culinária baseada em produtos do mar. Vamos com os dados básicos de Cádiz. Você pode visitar Cádiz o ano todo, mas durante o carnaval fica impossível. Então, apesar de ser muito legal, é melhor evitar esse período. Um dia é suficiente para conhecer o básico de Cádiz, e você pode chegar em Cádiz de avião, voando até Jerez, de trem, de ônibus e de carro alugado. E os lugares que você não deveria perder de Cádiz são o centro histórico, com suas muralhas, fortificações, o Teatro Falla, o Mercado Central e os maravilhosos bares da cidade. No número 5 da lista, mais uma cidade da Andaluzia, que é Córdoba. Córdoba fica no interior da Andaluzia. E por que você deveria conhecer Córdoba? Pela famosa Mesquita Catedral, pelos pátios cordobeses, ambos declarados Patrimônio da Humanidade. Os dados básicos de Córdoba, você pode visitar Córdoba o ano todo, com a exceção do verão, quando faz um calor absolutamente desgraçado. É a cidade mais quente da Espanha. Nem os locais aguentam. Então, um dia é suficiente para conhecer o básico de Córdoba. E você vai poder chegar na cidade de trem-bala, de ônibus ou de carro alugado. E os lugares que você não deveria perder, além da Mesquita Catedral e os pátios, são a Judería, o Alcázar de los Reyes Católicos, a Ponte Romana e as incríveis Cavallerizas Reales. Girona, que em espanhol é Gerona, é a cidade da Catalunha que fica mais próxima da França. Bom, e por que visitar Girona? Girona tem um centro histórico medieval muito bem preservado e reúne restos de culturas judaica, árabe e romana. E é um bate-volta muito fácil a partir de Barcelona. Vamos com os dados básicos. Girona pode ser visitada o ano todo e você pode chegar na cidade de trem-bala, pode chegar de ônibus ou de carro alugado. As atrações que você não deve perder são o centro histórico, a catedral, a Judería e as casas del Oñar. No sétimo lugar, Granada, uma das joias da Andaluzia. Fica no cantinho leste da região espanhola. E Granada deve sua fama a dois lugares declarados Patrimônio da Humanidade: a Alhambra de Granada e o bairro de Albaicín. Visitando Granada, não deixe de conhecer um costume muito comum nos bares: servir uma porção de comida acompanhando gratuitamente uma bebida. Vamos com os dados básicos de Granada. Granada pode ser visitada o ano todo e com 2 dias completos na cidade você vai ter tempo suficiente para visitar os lugares essenciais de Granada. Você pode chegar em Granada de avião, pode chegar de trem-bala, de ônibus ou de carro alugado. E os lugares que você não deveria perder são a Alhambra, o bairro do Albaicín, o centro histórico com a Capilla Real, a Catedral, a Alcaicería e os famosíssimos bares de tapas de Granada.
oitavo lugar, Ibiza, que é a capital da ilha com o mesmo nome, que é uma das Ilhas Baleares. Bom, Ibiza é mundialmente conhecida por suas baladas, mas Ibiza não se resume a isso. Tem um centro histórico chamado Dalt Vila, que é espetacular, tanto assim que foi declarado Patrimônio Mundial da Humanidade. Os dados básicos de Ibiza. Você deveria visitar a ilha preferivelmente entre maio e outubro. Um dia é suficiente para conhecer o centro histórico. E você vai poder chegar na ilha ou de avião ou de ferryboat. Os lugares que você não deve perder na capital são a Dalt Vila, o centro histórico, a Marina, que é o bairro de pescadores, e as praias. No nono lugar, Madrid, a capital da Espanha, que fica no centro geográfico da Península Ibérica. Bom, Madrid é parada obrigatória para quem visita a Espanha, porque é uma das cidades mais importantes da Europa. Reúne uma quantidade enorme de museus, prédios históricos, mercados, parques muito lindos. Você não deve deixar de visitar Madrid. Vamos com os dados básicos. Você pode visitar Madrid o ano todo e deveria dedicar um mínimo de 3-4 dias para a cidade. Um mínimo. Você pode chegar em Madrid de avião, de trem-bala, de ônibus e de carro alugado. E a lista de lugares que você não deveria perder não acaba nunca. Então são os museus, são os parques, são os mercados, o Palácio Real. Se você for fã de futebol, o Santiago Bernabéu, que é o estádio do Real Madrid, a lista é infinita. E chegamos à metade da lista. No 10º lugar está Málaga, que é uma cidade da Andaluzia, capital de um trecho da costa sul da Espanha conhecida como Costa del Sol. E os turistas que visitam Málaga buscam o seu clima ameno por quase todo o ano, os seus museus e também a sua proximidade junto ao mar. Os dados básicos de Málaga. Málaga pode ser visitada o ano todo. E com 2 dias deveria ser suficiente para conhecer os lugares básicos. Você pode chegar em Málaga de avião, de barco, de trem-bala, de ônibus e de carro alugado. E os lugares que você não deveria perder são o Centro Histórico de Málaga, os museus, o Castillo de Gibralfaro, o Mercado das Atarazanas e as praias. Seguinte na lista é Palma, que é a capital da ilha de Maiorca, uma das Ilhas Baleares. E por que você deveria conhecer Palma? Pelo seu centro histórico, com construções medievais e aquele conjunto de ruas sinuosas, que é espetacular, e uma catedral magnífica, que é das mais bonitas que eu já vi. Os dados básicos, e você pode visitar a capital o ano todo, mas se você quiser pegar praia, programe sua viagem entre maio e outubro. Um dia é suficiente para conhecer o centro histórico. E você pode chegar em Palma de avião, de ferryboat ou de cruzeiro. Os lugares que você não deveria perder são o centro histórico, incluindo a fantástica catedral, e o castelo de Belver. No 12º lugar da nossa lista está Salamanca, que é uma cidade que forma parte de Castilla e León e fica na metade norte da Espanha, próxima da divisa com Portugal. A cidade universitária mais famosa da Espanha é reconhecida como Patrimônio Mundial da Humanidade. Não deixe de visitar sua catedral, a universidade e a Praça Maior. Os dados básicos, você pode visitar Salamanca o ano todo, mas cuidado no inverno que faz um frio. Entre 1 e 2 dias seria o prazo de tempo necessário para conhecer o básico da cidade. E você vai poder chegar em Salamanca de trem-bala, de ônibus ou de carro alugado. Os lugares que você não deveria perder são a catedral, a universidade, a Praça Maior e a Casa de las Conchas.
San Sebastián, ou você também vai ver o nome Donostia, que é o nome basco da cidade. Fica na costa norte da Espanha, no País Basco, muito próxima da divisa com a França. San Sebastián é uma das cidades mais bonitas da Espanha, famosa pela Playa de la Concha e também pela cultura culinária da cidade. Os dados básicos: você pode visitar San Sebastián o ano todo, mas pode esperar chuva também o ano todo. Entre 1 e 2 dias seriam suficientes para conhecer o básico da cidade. Você pode chegar nela de avião, de trem convencional, de ônibus e de carro alugado. E a lista de lugares que você não deveria perder inclui a Playa de la Concha, o Peine de los Vientos, el Monte Igueldo, el Monte Urgu e o centro histórico da cidade. Santiago de Compostela fica na Galícia, na costa noroeste da Espanha, ao norte de Portugal. Santiago de Compostela é o destino final dos peregrinos que fazem o Caminho de Santiago. A parte antiga da cidade foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade e, além de contar com um centro histórico muito bonito, é famosa por sua culinária. Os lados básicos: você pode visitar Santiago o ano todo, mas espere tempo ruim o ano todo também. Você pode dedicar um dia para conhecer o centro da cidade, deveria ser suficiente. E você vai poder chegar em Santiago de avião, de trem, de ônibus, de carro alugado ou a pé, se você estiver fazendo o Caminho de Santiago. Os lugares que você não deveria perder são o centro histórico e sua magnífica catedral. No 15º lugar da lista, mais uma cidade de Castilla e León, Segovia, que fica na metade norte da Espanha. Você deveria visitar Segovia para conhecer o Alcázar, que é um castelo impressionante, o centro histórico dominado pelo incrível aqueduto romano declarado Patrimônio Mundial da Humanidade. Os dados básicos de Segovia: Segovia pode ser visitada o ano todo, mas cuidado com o frio no inverno. Um dia é suficiente para percorrer o centro histórico. Você pode chegar em Segovia de trem-bala, de ônibus ou de carro alugado. E os lugares que você não deveria perder são a Catedral, o Aqueduto Romano e o Alcázar. No 16º lugar da lista está a capital da Andaluzia, Sevilha. E por que conhecer Sevilha? Conhecer seus bairros pitorescos e 3 monumentos declarados Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Os dados básicos: você pode visitar Sevilha o ano todo, mas evitaríamos a cidade durante o verão, quando faz um calor horrível, e durante a feira de abril. 2 dias completos são suficientes para conhecer os lugares básicos de Sevilha. E você vai poder chegar na cidade de avião, de trem-bala, de ônibus ou de carro alugado. E os lugares que você não deveria perder incluem o Real Alcázar, a Catedral e a Torre da Giralda, o Archivo de Índias, Las Setas, a Plaza de Espanha e os bairros de Triana e Santa Cruz. No 17º lugar da lista, Tarragona, que é uma cidade que fica na costa mediterrânea, ao sul de Barcelona. Tarragona foi uma das cidades mais importantes do Império Romano e os restos arqueológicos desse império estão distribuídos por quase toda a cidade. Esses restos são tão importantes que foram declarados Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Os dados básicos: você pode visitar Tarragona o ano todo e um dia deveria ser suficiente para conhecer os lugares básicos da cidade. Pode chegar em Tarragona de trem convencional, de trem-bala, de ônibus ou de carro alugado. E os lugares que você não deveria perder incluem o Balcão do Mediterrâneo, a Catedral e os restos da época romana, como o anfiteatro, o circo ou a coleção contida no Museu Nacional Arqueológico.
No 18º lugar da lista, Toledo, que fica no centro da Península Ibérica, ao sul de Madrid. Toledo é uma cidade que foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco e é o bate-volta preferido de quem visita Madrid. É uma mistura incrível de culturas e religiões em uma localização única. Os dados básicos de Toledo. Toledo pode ser visitada o ano todo e com um dia completo você consegue conhecer os lugares de interesse básico da cidade. Você pode chegar em Toledo de trem-bala, de ônibus ou de carro alugado. E entre os lugares que você não deveria perder estão a Catedral, o Monastério de São Juan de los Reyes, a Sinagoga de Santa Maria la Blanca, a Juderia e os mirantes que ficam ao redor do Rio Tejo com vistas incríveis da cidade. No 19º lugar da lista, Valência, que é uma cidade que fica na costa do Mediterrâneo, ao sul de Barcelona. Valência é uma cidade tipicamente mediterrânea com dois focos de atenção. Por um lado, o centro histórico, destacando a Lonja de la Seda, que é Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, e um dos mais bonitos mercados da Espanha. E por outro lado, a modernidade futurista da Ciudad de las Artes y las Ciencias. Valência também é o berço da paella, o prato mais emblemático da culinária espanhola. Vamos com os dados básicos de Valência. Valência pode ser visitada o ano todo. E com 2 dias completos deveria ser suficiente para conhecer os lugares básicos da cidade. Você vai poder chegar em Valência de avião, de trem-bala, de ônibus, de cruzeiro, de ferryboat ou de carro alugado. E entre os lugares imperdíveis na cidade estão a Lonja de la Seda, o Mercado Central, o Mercado de Colón, o Centro Histórico e a Ciudad de las Artes y las Ciencias. No 20º e último lugar da lista está Saragoça, uma cidade que fica na metade norte da Espanha, entre Madrid e Barcelona. E uma cidade muito especial para a gente, porque é onde a gente mora. Saragoça é famosa por sua Basílica del Pilar e conta com 3 monumentos declarados Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Vamos com os dados básicos. Você pode visitar Saragoça o ano todo. E com dedicar um dia completo deveria ser suficiente. Dá para chegar em Saragoça de trem-bala e ônibus, de avião e de carro alugado. E entre os lugares que você não deveria perder estão El Pilar, La Jaferia, o Teatro Romano, o Centro Histórico, a Torre de São Pablo, a Expo e El Tubo. E aqui terminamos o vídeo de hoje com um passeio por 20 cidades incríveis da Espanha. Se você gostou do vídeo, deixa um like. E se você quiser acompanhar nosso trabalho, inscreva-se no canal. Se você clicar na campainha que aparece na parte inferior do vídeo, você vai ser avisado cada vez que a gente subir um novo vídeo. E não se esqueça, seus comentários serão sempre bem-vindos. Hasta pronto! Hasta la próxima!